Olá, eu sou Marcos Nascimento, sou professor, sou ator, sou palhaço e sou pesquisador de máscaras teatrais. O encontro de hoje, ele visa abordar um pouquinho o universo das máscaras teatrais, principalmente desenvolvidas por uma pedagogia específica, que é uma pedagogia desenvolvida por duas escolas muito importantes, dentro dessa trajetória do estudo da trajetória dessas máscaras, que é a escola de Jacques Lecoq e a escola do Piccolo Teatro de Milano, na Itália. O encontro de hoje se chama Introdução à Cena com Máscara Teatral. Tem o apoio da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, por meio do PROAC Lab de 2020. A ideia do encontro de hoje é a gente fazer uma pequena introdução do que seria o universo das máscaras teatrais, mas indo um pouquinho além disso, como aplicar isso em cena. Eu sou mascareiro também, além de professor e ator de máscaras, e durante esse tempo de pesquisa eu venho tentando entender como aplicar alguns fundamentos da cena teatral, de uma maneira geral e mais abrangente, para o universo das máscaras. As máscaras que vamos abordar aqui hoje são algumas máscaras estudadas pela pedagogia francesa desenvolvida por Jacques Lecoq e desenvolvida também pela escola do Piccolo Teatro de Milano. São as máscaras que são utilizadas em cena ou máscaras que podemos chamar de máscaras em jogo. É importante dizer que o trabalho que vai ser apresentado aqui se deu a partir de uma pesquisa de 8 anos, de participações minhas em 2 coletivos muito importantes na minha trajetória, que é a Companhia do Nó de Teatro em Santo André e o Centro de Pesquisa da Máscara, localizado no bairro do Ipiranga, aqui na cidade de São Paulo. Para começar a gente entender um pouquinho sobre esse universo, a gente vai falar um pouquinho de alguns fundamentos da cena. É importante ressaltar que o primeiro ponto para se trabalhar com máscara é ter uma máscara teatral. O primeiro começo para se trabalhar uma cena com máscara teatral é ter uma máscara. Muitas vezes a gente participa de alguns cursos ou processos onde a gente confecciona a máscara e para por aí. Não desenvolve uma cena ou um espetáculo, ou que seja uma pesquisa relacionada ao que este objeto, a gente vai chamar, pode nos oferecer. A ideia desse curso é trazer para vocês algumas possibilidades de início, para que a gente comece a trabalhar com essa linguagem. Antes a gente vai discutir um pouquinho sobre a cena teatral. Eu trago uma proposta para todos que é uma discussão de uma cena teatral dramática. A gente vai partir de um princípio onde existe um conflito na cena. Então, basicamente, independente da máscara que você for utilizar, seja uma máscara larvária, seja uma máscara de comédia dell'arte, ou uma meia máscara expressiva, uma máscara inteira, é importante a gente entender que algo precisa acontecer nessa cena para que esse encontro com a plateia aconteça, para que se desenvolva uma situação. Isso é uma informação bem importante da gente abordar dentro desse tema e dessa linguagem. A máscara teatral, ela necessita de um encontro direto com o público. Ela só existe no encontro com o público. É muito difícil a gente realizar uma cena de máscara, ou com uma máscara, que tem um princípio épico, ou que tem um princípio propriamente lírico. O objetivo, então, dessa aula é que a gente parta por esse caminho. Essa é a minha proposta para vocês. A primeira coisa que a gente vai discutir é a possibilidade de um objetivo. A partir do momento quando você entra em cena, você precisa ter um objetivo. Eu posso modificar essa palavra objetivo para ação. Você precisa executar uma ação. Você entra em cena para fazer o quê? Para ir a algum lugar, para pegar alguma coisa,
buscar alguma coisa, abrir uma porta, pular uma janela. É importante que você tenha um objetivo claro, independente da máscara que você vai utilizar. Depois disso, algum problema precisa acontecer, que seria um obstáculo. Essa junção de objetivo e obstáculo vai trazer para nós possibilidade de modificar o nosso corpo, o nosso estado e as ações desenvolvidas na cena. Isso vai colaborar para a gente conseguir animar um objeto inanimado como uma máscara. Então, o princípio desta cena que a gente vai partir, a proposta que trago a vocês é entendermos uma construção de ação dramática e situação na utilização de uma máscara teatral a partir de um objetivo e de um obstáculo. O que vai acontecer? A gente vai definir, então, a partir disso, uma motivação. Essa palavra é importante para determinar o como essa máscara vai existir, como essa máscara vai se movimentar. Assim como na vida, quando você levanta de um lugar para ir até o outro, você faz por um motivo, por algo que o movimenta. A máscara, então, só se movimenta com uma motivação. Isso é um grande princípio para você colocar a máscara em cena. A partir, então, dessa lógica, objetivo, obstáculo, motivação, a gente vai ter uma possibilidade de criar e gerar um conflito, um problema. Então, se a gente for utilizar um exemplo simples, eu quero pegar alguma coisa que está caída no chão. Então, você tem essa máscara em cena, esse corpo, esse personagem em cena, e ele pode conseguir realizar o objetivo de pegar a coisa, e aqui se cumpre, então, o primeiro bloco. A gente pode colocar, então, um obstáculo a partir daí. Eu vou pegar essa coisa e sinto uma dor nas costas, tenho um problema. A minha coluna trava, eu não consigo realizar. Eu poderia desistir. E se eu desisto, não há conflito. Eu queria pegar aquilo, mas nada me motivou bastante ou suficiente para insistir na dor ou encontrar outros caminhos, outras alternativas para isso. Se eu vou, então, cumprir meu objetivo de pegar o que há no chão, sinto a dor nas costas, que é o meu obstáculo, que me atrapalha, e quero continuar, eu preciso por conta de uma motivação, certo? Aí temos um conflito. Aqui a gente tem um problema, que eu quero algo e não consigo. O que me motiva a continuar tentando, a vencer esse problema? E conseguir vencer o meu obstáculo, né? Que seja abaixando, que seja criando estratégias para conseguir pegar o que eu quero. Com essa estrutura muito simples, a gente vai discutir um fundamento de cena. Aqui a gente pode começar a elaborar uma cena teatral. Vejam, muito importante falar. Aqui a gente não tem tema ainda. Aqui a gente ainda não tem uma apresentação de quem, né? Não temos muito uma apresentação do onde. A gente está focando na ação, a ação dramática. Essa proposta tem como objetivo colaborar exatamente para a utilização dessa linguagem. É uma linguagem que necessita do desenvolvimento da ação. A sequência de ações dramáticas desenvolvidas por essa figura traz a construção do que a gente vai chamar de o jogo da máscara. Então, para a gente começar a falar um pouquinho dessa estrutura da cena com uma máscara teatral, a gente pode abordar um pouquinho cada máscara e quais máscaras existem um pouquinho dentro dessa proposta. Nessa estrutura de cena, a gente não vai colocar uma máscara, que é uma das primeiras máscaras desenvolvidas para esta pedagogia de estudo, que é a máscara neutra. A máscara neutra, ela não é uma máscara de cena, ela é uma máscara pedagógica. Ela não tem uma função de jogo. A máscara, então, neutra, não tem conflito.
Não há, então, essa situação e essa proposta. Então, a gente não consegue desenvolver uma cena, né? Claro que aqui estamos discutindo com o objetivo que ela foi criada. Logo após da máscara neutra, dentro dessa pedagogia que estamos aqui se propondo, vai vir o que a gente vai chamar de máscaras larvárias. Essa máscara não precisa necessariamente ser utilizada de frente. Então, ela é uma máscara que o intérprete pode colocar lateralmente ou até de costas. Eu diria mais, você não precisa utilizar na cabeça essa máscara. Ela é uma máscara que, em algumas pesquisas, nós podemos colocá-las em outras regiões do corpo para utilizar alguma relação de trabalho, né? Claro que eu vou precisar anular o meu rosto para que essa máscara ganhe a vida necessária. A máscara larvária, ela tem um objetivo primário. Então, dentro dessa lógica de construção da cena, não há complexidade nessa figura. Por quê? Porque ela é algo que representa um ser humano, né? Ou qualquer tipo de ser vivo, num estado embrionário, uma ideia de larva mesmo, algo em desenvolvimento. Ela ainda não se desenvolveu para ser uma personagem, para ser uma figura. Então, os objetivos aqui são trabalhar algumas relações físicas, pensando em peso, velocidade, amplitude de movimento. É importante também para o intérprete que está utilizando essa máscara trabalhar audição, trabalhar a relação de planos. Então ela é uma máscara exatamente para quebrar um pouco uma lógica de construção narrativa e física que seja cotidiana. Se pensarmos numa cena de objetivo dessa máscara, por exemplo, dentro dessa estrutura que eu venho propor, a gente vai pensar algo como comer, algo como temas que são primários, como o cio, o medo. Dentro das máscaras larvárias, a gente vai ter a possibilidade de ampliar a nossa relação com o corpo e com as lógicas que não são cotidianas. Esse bloco de máscaras que vem depois da máscara neutra, quando surge na escola do Lecoq, elas todas, antes da comédia dell'arte, surgem como máscaras de caráter. A ideia é que, de alguma maneira, esse intérprete consiga estudar fisicamente, pesquisar fisicamente, onde a construção da personagem pode chegar até o desenvolvimento de um tipo que já existe como a comédia dell'arte, como um Pantalone, como um Arlequino. Dentro dessa lógica, então, de construção de cena, uma cena de máscara larvária vai ser sempre seres tentando comer alguma coisa, ou seres tentando se acasalar, seres fugindo de algo. Ela tem um objetivo um pouco mais simples e ela não tem uma função de comunicação direta. Ela é uma máscara de introdução ao jogo. Como esse ser e como este ser, que é o mais importante, que é o nosso corpo, se relaciona com o espaço. A máscara larvária, então, não vai possuir alguns fundamentos, como, por exemplo, a triangulação. A máscara larvária não é uma máscara que triangula. A triangulação é um dos termos e uma das ferramentas que está nesse universo de máscaras teatrais, mas não serve a essa máscara. A função da máscara larvária é uma função de segmentação do espaço. É uma função de conseguir, de alguma maneira, colaborar para que este corpo se dilua, para que esse corpo se modifique. Então, há experiências, inclusive, você pode propor, né, com o seu colega de trabalho, com a sua colega de trabalho, por exemplo, um corpo duplo, né, uma dupla, que experimente uma máscara só, por exemplo. Isso é muito possível, onde você prolongue esse corpo, né? Então você vai trazer para nós alguma relação que a gente vai chamar dentro dessa pedagogia das máscaras de mimodinâmica, que é uma possibilidade da gente conseguir mover coisas inanimadas. Como, por exemplo, da qualidade de movimento
a uma forma, a um triângulo. Como se movimenta um triângulo? Como se movimenta, a gente pode ir para os elementos, né? Como se movimenta a água, como se movimenta o fogo. Podemos ir também para outras qualidades, como se movimenta o papel crepom. Né? Essa lógica de abordagem é o que faz esse ser viver. Então, a partir daí, um objetivo dele não pode ser algo próximo da vida, ou da vida cotidiana, como assim a gente vai entender. Depois da máscara larvária, a gente vai estudar e vai entrar no universo das máscaras expressivas inteiras. Essa máscara, por exemplo, é uma máscara expressiva inteira. Ela também é uma máscara que não fala. E ela tem uma outra função, além de pesquisar os corpos e o tamanho desses corpos, que é de trazer para nós os estados. Então, mais importante aqui nessa máscara é a gente entender como ela se sente. A máscara entra em cena e a gente consegue, a partir de um rosto físico, ver uma modificação. A gente consegue ver ela triste, a gente consegue ver ela alegre, a gente consegue ver ela, né, em outras possibilidades que não seja o que de fato nesse primeiro momento ela apresenta. Aqui a gente começa a entrar em alguns lugares, em algumas ferramentas que são mais específicas dessa utilização, dessa linguagem. Para a gente continuar então abordando um pouquinho essa ideia da cena com a máscara, eu vou introduzir alguns fundamentos da utilização que são bem importantes. O primeiro deles é entender que a máscara ela possui as suas limitações também relacionadas a uma função estética. A máscara ela é pensada de uma maneira frontal. Claro que a partir do momento que o intérprete coloca ela, ela se tridimensionaliza. Mas a máscara, por exemplo, muitas delas, inclusive, não funcionam muito de perfil. Né? Uma máscara, quando a gente enxerga a sua lateralidade, ela vai dar a possibilidade da gente ver a orelha do intérprete, o cabelo do intérprete, e a gente esquece um pouquinho da máscara e lembra de quem está utilizando. Uma coisa importante da gente pensar é sobre o movimento. Como a gente avalia isso? Até onde a máscara te dá movimento? A análise que a gente faz, uma máscara ela é desenvolvida por linhas, por planos. Então, o encontro de dois planos vai gerar uma linha. Essa linha traz para nós uma relação de movimento. Essa relação de movimento traz informações sobre esta máscara, sobre quem ela é. Tão diferente da primeira máscara, que é a máscara larvária, onde é apenas um traço, ou apenas a sugestão de um nariz, apenas a sugestão de uma boca. Né? Ela é uma máscara muito grande, arredondada, branca, que com a luz ela não traz tanta definição. Por isso ela não tem uma intenção de comunicação de caráter, ou de um estado. Né? Você comunicar com uma máscara larvária, por exemplo, algo como a melancolia é muito difícil. Então essa máscara é uma máscara que não serve a isso. E muito importante de pensar que ela gera para nós outras possibilidades. Conseguimos ser muito mais abstratos, conseguimos ser muito mais simbólicos com as máscaras larvárias. Então colocar ela dentro de uma cena cotidiana é perder a possibilidade que a máscara larvária pode dar para nós. Diferente desta daqui, que traz informações mais objetivas sobre quem é essa figura. A máscara inteira expressiva, então, ela vai ter alguma função relacionada na sua cena de comunicar um estado. E ela serve exatamente para discutir os estados humanos. Né? O ódio, o amor, a felicidade. Como a gente faz isso? Então, acho que a gente começa a pensar um pouquinho em algum lugar da pedagogia. Então, com essas duas máscaras apresentadas aqui, a larvária e a inteira expressiva, a gente já tem um grande campo de possibilidades de cena. Com a máscara expressiva, a gente vai dividir alguns blocos de interpretação, do ponto de vista físico. O primeiro deles para a gente pensar é: este campo de cabeça e pescoço
está relacionado ao mundo das ideias, ao que esta figura pensa, ao que essa personagem pensa. Este bloco de peito e cintura está relacionado às paixões, ao que sentimos. E este bloco, que é um pouquinho menor, que é o nosso bloco do quadril, está relacionado aos nossos desejos, né? Então, aqui a gente já consegue dividir a nossa coluna em 3 partes. Na máscara larvária, isso se perde um pouco, porque a gente não tem tanta complexidade em mostrar os estados, então diminui-se também a possibilidade de movimento com relação à nossa coluna. É importante dizer que na pedagogia das máscaras e nesse trabalho de utilização, a nossa coluna é o nosso eixo de trabalho. Então, uma máscara larvária pode trabalhar apenas com busto, né? Pode trabalhar apenas com quadril, né? Ela pode trazer para nós possibilidades. Uma máscara inteira expressiva vai tentar apresentar o máximo possível de um ser humano. Então, ela tem uma outra lógica de utilização, onde para a gente dizer se está com coragem, né, uma máscara mais corajosa, né, eu vou colocar uma velocidade e um peito para frente, por exemplo. Isso me traz uma sensação, né? Ela se relaciona, como ela se relaciona. Então, esse é o campo dentro de uma cena importante para a gente discutir. Então, um conflito simples que a gente pode pensar, um objetivo dentro de uma cena de uma máscara expressiva. Ela pode querer, vamos pensar, escrever uma carta, uma coisa simples, e neste momento que estiver escrevendo a carta, se emocionar, lembrar de alguém. Tudo isso a gente precisa mostrar a partir da segmentação da coluna. Mas reparem como é um objetivo um pouco mais complexo do que a das larvárias, onde é algo muito primário. Depois, então, da expressiva inteira, a gente vai ter a meia máscara expressiva. A meia máscara expressiva, também conhecida por alguns pesquisadores e desenvolvida pelo Lecoq como comédia humana. A discussão da comédia humana é, de alguma maneira, aproximar, né, a tentativa de buscar novos tipos cômicos. Então, ela é uma máscara anterior à máscara da comédia dell'arte. Originalmente, ela é criada para estudar possibilidades de tipos cômicos, ou seja, figuras que se repetem na sociedade e que representam uma parcela dela, né, que não sejam os tipos da comédia dell'arte. Uma coisa importante é que ela é a primeira máscara falante. Então aqui existe uma outra relação que, além de ser corpórea, ela é uma relação de discurso. Essa máscara traz consigo uma fabulação. Ela consegue trazer uma possibilidade narrativa que acrescenta o que ela fisicamente também mostra. As práticas e as lógicas de utilização dela são as mesmas. Então, a partir da cabeça e do pescoço, né, que se divide, a gente pode trabalhar o universo do que ela enxerga, do que ela vê. A partir daqui, o que ela sente em relação a isso, né? Então, se uma máscara olha algo e se afasta negativamente, isso vai trazer para nós uma relação. Apropriada de um discurso, inclusive, ela pode trazer para nós algo que vai num vetor a favor ou num vetor contra. A utilização da meia máscara expressiva não só traz uma construção de personagem diferenciada dessa aqui porque ela fala, mas porque a relação de jogo dela busca dentro da dramaturgia algo que seja semelhante a um universo tipológico. Algumas situações que sejam tipológicas dentro desse universo. Então a gente pode, por exemplo, pensar em velhas. Na comédia dell'arte, a gente não vai ter essa figura de velhas, porque a gente está falando, claro, de um recorte específico de data, onde a mulher velha não era colocada em cena, pelo menos não com máscara.
Aqui a gente tem a possibilidade de explorar esse tipo. Por exemplo, uma velha feiticeira, né, uma curandeira, colocando e trazendo mais para os dias de hoje, né, uma mãe, o entendimento da mãe, né, e abordagem do que uma mãe significa. Então, o personagem aqui pode ser um pouco mais aprofundado do ponto de vista de definição. Aqui na máscara inteira a gente tem mais uma relação de caráter próximo a um estado, né? A bravura, né? A coragem. Então, a gente, claro, vai associar figuras como autoridades, né? Mas ela não tem uma característica definida onde a gente vai dar nome, vai dar idade, por exemplo, né? Então, aqui a gente pode ter uma lógica um pouco mais aprofundada e aberta a partir de um discurso. Um objetivo, por exemplo, uma lógica, uma prática, para a gente pensar numa cena teatral com essa máscara, pode ser a partir de uma receita, por exemplo. Pode ser uma senhora cozinhando uma receita. Aqui é muito mais possível você fazer isso de uma maneira, né, narrativa. É possível nesta máscara aqui também fazer esse tipo de cena, mas aqui você vai precisar, por exemplo, comunicar para nós esta cozinha, né? Então você vai ter ou uma necessidade de uma apropriação de uma pantomima para colaborar com o entendimento dessa cozinha, dessa situação que ela está, ou de uma própria cenografia. Aqui essa máscara, ela falando, poderia para nós propor isso. A gente vai chegar então nas últimas máscaras, dentro da proposta um pouquinho da gente entender as possibilidades cênicas dessa pedagogia, que é a máscara da comédia dell'arte. A máscara da comédia dell'arte, ela é uma máscara de tradição, é uma máscara clássica, né? São personagens que existem há 500 anos. E assim, alguns personagens que chegaram até nós. A gente vai ter aí, né, um Pantalone, a gente vai ter um Arlequino, a gente vai ter Brighella, vai ter Capitão. É bacana de pensar que essas personagens que chegaram até nós, elas representam alguns grupos de tipos, que a gente vai dividir entre os servos, entre os patrões, os inamorati, que não usam máscara, e existe uma figura bem específica que é o estrangeiro, que é o capitão, que muitas vezes ele está dentro desse núcleo dos velhos. Essas máscaras têm uma característica bem específica, que é uma cena de máscara solo de comédia dell'arte, a gente vai chamar de lazo. É um lazo. O que muda? Existe uma estrutura laziatória pronta, determinada. Alguns lazos já existem, porque essa figura já possui uma visão de mundo, já possui um modelo gestual físico, né? Já possui objetivos, obstáculos e motivações próprias que já estão intrínsecas à pesquisa do que foi essa personagem ao longo de todo esse tempo. Então, para fazer uma cena de máscara de comédia dell'arte, sim, a gente vai aplicar esses fundamentos dramatúrgicos, mas dentro de algo que já existe. Então, um Pantalone, por exemplo, se a gente aplicar dentro da situação inicial, ele pode ter um objetivo de pegar algo no chão, que pode ser uma moeda. Essa figura está relacionada a um burguês, né, que é emergente, que ficou rico, veneziano. Então ele tem a sua moeda da sorte e guarda ela com muito carinho, o primeiro ducado que ganhou. Então, ao caminhar, Pantalone então deixa cair a moeda. Pantalone vai pegar a moeda. E aqui, por exemplo, se aplica bem a dor nas costas, que o impede. Nesse sentido, a motivação desta personagem, desta figura, claramente é recuperar o seu primeiro ducado e guardá-la num cofre e as 7 chaves. Isso faz parte dessa visão de mundo. Então, independente da máscara que você vai utilizar dentro dessa estrutura que eu trago e proponho para vocês, é importante que a gente mantenha objetivo, obstáculo, motivação, com um sentido de amarrar uma situação. O conflito aqui tem um sentido para nós
de justificar a presença dessas figuras em cena. Antes da gente continuar e falar um pouquinho específico de cada possibilidade de construção de cena com uma máscara teatral, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre alguns fundamentos importantes da máscara. O primeiro delas é o intérprete. Então, como eu coloco uma máscara cênica, né? Como eu coloco uma máscara teatral? Vocês podem ver que eu estou todo de preto, né? Uma roupa neutra, isso é bem clássico em alguns estudos e algumas pesquisas, mas para nós que estamos utilizando máscaras é bem importante. Isso vai trazer uma limpeza de informações que nós não queremos trazer para a máscara. O primeiro fundamento que a gente tem que pensar na utilização da máscara cênica é que nós, intérpretes, precisamos ficar atrás da máscara. Ficar atrás da máscara não só no sentido literal, mas do ponto de vista do nosso ego, do ponto de vista do nosso entendimento sobre a cena, dos nossos desejos, né? Então, o máximo que a gente puder se anular é melhor. Então, existe uma recomendação de você cobrir o seu cabelo, né? Para que isso não possa trazer informações que possam jogar contra o jogo da máscara. Um jeito da gente colocar uma meia calça fina. O objetivo dessa meia, então, dessa touca, é anular informações que possam prejudicar o entendimento. Então, minimamente neutro, né? Você está pronto aí para começar a brincar um pouquinho com as máscaras. É legal de você pensar, então, algumas coisas. A máscara ela vai ter uma ferramenta que a gente vai chamar de triangulação. A triangulação é quando a gente considera a plateia em relação ao que está acontecendo na cena. A gente pode pensar numa ideia de triângulo mesmo, onde a ponta do triângulo é o público, eu sou uma ponta, e ou o outro jogador que está comigo em cena é mais uma ponta, ou o objeto, coisa que estou me relacionando. A máscara, então, ela vai olhar com a ponta do nariz. Todas as máscaras, Marcos? Não. Isso é importante. Então, por isso pegamos essa primeira máscara aqui, que foge um pouquinho de algumas regras. A máscara larvária, ela tem algumas possibilidades, e uma delas é utilizá-las de ponta cabeça, né? Ela tem sugestões de formas. Nós vamos ter máscaras muito abstratas, nós vamos ter máscaras um pouco mais humanas, né? Essa aqui é um pouco mais abstrata do ponto de vista anatômico, e nós vamos ter algumas máscaras mais humanas. Essa aqui, por exemplo, ela tem uma sugestão de nariz e uma sugestão de boca, né? Quando a gente coloca ela, a gente não necessariamente vai fazer o movimento de triangulação. Ela é uma máscara que flutua mais pelo espaço, né? Não cabe a ela esse ponto de comunicação. Por quê? Mais importante a gente entender que a triangulação ela vai além do movimento de olhar para a plateia. A triangulação é quando eu comunico algo com a plateia. Eu dou a minha opinião sobre aquilo com a plateia. Ou demonstro o que eu estou sentindo, né? Então, o que precisa chegar na triangulação para a plateia é o que eu sinto ou o que eu estou pensando. Importante a gente pensar que se eu olho para a coisa e olho para a plateia e a plateia não entende nada, eu não estou triangulando, eu só estou olhando para a plateia. A triangulação é muito mais do que um movimento, né? Ela é um conceito, um entendimento físico do estado em relação àquilo que eu divido com o público, certo? Essa máscara, por exemplo, é uma máscara que não triangula. Ela pode triangular? Ela pode, mas ela não tem esse objetivo. A função dela é de se movimentar no espaço. Ela é um pouco mais lenta, ela traz características para nós como a água, né? Fluidez.
para que essa máscara jogue, via de regra, ela vai precisar de outra máscara com ela. Como a gente pode criar uma cena? Vamos partir para um objeto lírico. Uma bola, uma grande bexiga. Como poderia ser esse ser se relacionando com uma bexiga? Esses bexigões de festa, sabe? Isso é uma possibilidade de criar uma cena com essa máscara. Outra possibilidade seria colocarmos essa máscara com inúmeras bolas. Uma piscina de bolinhas. É uma figura com uma grande quantidade de coisas que ela está descobrindo. Que ela está entendendo. Então ela se perde, ela se confunde, ela se assusta. Muitas pessoas vão associar a máscara larvária a uma experiência da infância, mas não necessariamente a experiência da infância, mas sim a experiência de alguém que está nascendo, de algo embrionário, que está descobrindo o mundo, que está descobrindo as coisas, inclusive o que sente em relação a ele. É primitivo. Então a lógica de pensamento desse ser, ela é simples, é uma lógica simples. Vamos botar outros fundamentos, então, importantes. Na máscara expressiva inteira, é muito importante que a gente não fale. Toda vez que a gente fala, por detrás da máscara, a gente lembra que é alguém. A máscara está à frente de nós. A gente precisa estar a serviço da linguagem. A gente está a serviço de comunicação e de comunicar algo. Essa figura aqui, então, vai, dar algumas possibilidades para nós. Entenda a máscara como um mapa. Eu leio as linhas que ela me oferece e consigo entender por onde eu posso navegar. Coisas importantes. Aqui, então, eu posso começar a triangular. E aqui eu posso começar a me relacionar com o público em relação ao que há no espaço, ao outro. Isso vai se dar a partir desse nariz. É um fundamento muito simples. Alguns princípios. Então é muito importante, essa máscara, por exemplo, é uma máscara um pouco mais frontal, pois ela não joga muito de perfil, ela me dá poucas informações de perfil. Eu posso aqui então começar a trabalhar a relação de triangulação. E eu vou mostrar para vocês o porquê que nós não triangulamos com o olho. Por que nós não olhamos na máscara com o olho? O nariz da máscara vai dar o que a gente vai chamar de ponto, que é para onde ela está olhando. Se eu faço a mesma coisa só com o meu olho, há um campo muito pequeno para a gente conseguir enxergar o movimento disso. E aí a gente vai criar um ruído na comunicação. É importante dizer que esse tipo de linguagem busca sempre o poder da síntese, economia de movimento, para que a gente consiga trocar com a plateia as informações que sejam absolutamente necessárias. Com esses fundamentos, então, a gente já começa a brincar um pouquinho. Entender uma coisa muito importante, que é o que olha as coisas na máscara é o nariz. Então, todas as máscaras que possuem a possibilidade de definição anatômica próximo do humano, faz isso. Desde a inteira expressiva, a meia expressiva e as máscaras da comédia dell'arte. As máscaras larvárias não, elas têm um pouquinho mais de liberdade em relação a isso. A gente vai falar de uma outra coisinha que é um golpe de máscara. Um golpe de máscara, a gente vai dizer que é um movimento que comunica para nós a triangulação associada a um estado.
Então, é como se a gente recebesse e ouvisse um estralo. Então, ao invés de eu virar apenas a cabeça, eu viro cabeça e busto para comunicar algo. A gente pode pensar que é muito importante para essa linguagem a gente apresentar a máscara. Então, quando a gente coloca uma máscara, a gente vira e antes da gente começar a desenvolver as ações, a gente assenta um pouco no chão. Isso é o tempo que a plateia tem para ler coisas que são muito importantes e fundamentais dentro dessas figuras aqui, que é o que a gente vai chamar de atitude. A atitude é uma organização de algumas características predominantes na máscara. Ela é arrogante, ela é presunçosa, ela é avarenta. Então é importante que com 2 ou 3 definições disso, a gente vai dar uma atitude para essa figura. Né? Ela vai demonstrar como ela é. E aí a plateia já começa a ler alguma possibilidade sobre o caráter dela. A partir daí a gente vai criar uma coisa importante que a gente vai chamar de posição de base. A posição de base é o que vai fazer com que essa figura se dilate, que essa figura justifique a utilização desse objeto. Então, uma posição de base precisa determinar um jeito de andar, onde há a distribuição do peso. Né? E isso se repete. Por exemplo, essa figura, né? A gente pode ter uma leitura sobre uma base de pernas, ou posso propor uma junção de pernas, e assim é o jeito que ela para, que ela vive, que ela respira. Depois disso, ela vai se movimentar. É importante que essa movimentação dela seja justa a como ela para. Então, se ela se movimenta assim, ela para assim. Se ela para em desequilíbrio, é importante pensar como isso se dá. Claro que vai existir outras relações que vamos acrescentar, pensando em caráter, pensando em características físicas. E aí a gente começa a entender também, a partir da posição de base dessa máscara, como ela fala. Né? Como vem a voz dela. Como ressoa na coluna e dentro do seu corpo. A máscara, então, vai exigir para que ela viva, para que a gente veja esse corpo extra-cotidiano, para que a gente entenda um corpo de máscara. Uma definição de uma posição de base, como ela para. E um passo de base, que é como este corpo parado se movimenta. Isso faz com que a máscara não morra, faz com que a gente mantenha essa figura, esse desenho. A gente vai agregar e acrescentar outras qualidades, né? Um pouco mais densa, um pouco mais lenta. A gente pode pensar em qualidades que são outras, como a amplitude. Né? Ela pode ser grande. E aí a gente, então, vai movimentar-se para criar o que a gente vai chamar de passo de base, algo que seja semelhante a essa posição de base. Muito bem. Com isso colocado, a gente vai ter uma outra possibilidade de criação, que são os passos expressivos e as posições expressivas. Isso está mais agregado a este universo. Por quê? O modelo gestual já existe. O passo de base já existe. Né? Essa figura, que é o Pantalone, já possui um jeito que ele, né, como é sua coluna, como é o seu corpo e como ele se movimenta. Aqui, então, a gente passa a criar possibilidades que são expressivas, como este corpo alegre, como este corpo se escondendo. Né? Então, a gente está indo de um corpo extremamente estilizado, né, variando um pouco pelas possibilidades das máscaras nas criações dessas cenas. Ter uma máscara teatral é o primeiro passo.
né? Você vai criar sua máscara, confeccionar. Diferentes materiais são possíveis, como o couro, o papel, a resina, uma máscara inteira, uma meia máscara. A partir então do encontro com essa figura, a proposta aqui é que você desenvolva então, dentro de uma estrutura de tentar criar um conflito, um problema para esta personagem. A partir daí ela vai encadear uma sequência de ações. A gente, dessa maneira, começa a ter um passo introdutório sobre a cena com a máscara teatral. A partir, então, um pouquinho desses conceitos, dessas ferramentas, eu provoco você que tem aí uma máscara, ou você que esteja adentrando nesse universo, gostaria de pesquisar, a tentar uma cena com uma máscara teatral. Então, convidar você a pegar a sua máscara e montar uma cena. Essa aula tem apenas um objetivo de trazer algumas informações sobre as máscaras teatrais a um universo de pessoas que têm curiosidade ou que estão iniciando esse processo de pesquisa. E muito importante, como professor, eu trago a vocês o desafio de produção da cena. Nós, pesquisadores de teatro, nós, produtores de cultura, precisamos produzir. Queria mais uma vez ressaltar que os conhecimentos trocados nessa aula de introdução à cena com máscara teatral vêm de uma experiência de pesquisa dentro do Centro de Pesquisa da Máscara e o desenvolvimento de um método para pedagogia com a máscara teatral aqui na cidade de São Paulo, e da Companhia do Nó de Teatro, que é um grupo da região do ABC, Paulista, em Santo André. São 2 locais que foram fundamentais para o desenvolvimento da minha formação e do meu trabalho. Obrigado.